tuas promessas eu sei. Eu não vou retroceder, aleluia. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. Oi, declare. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada pode parar. Vou avançando. Olhe para os seus pés e diga assim: há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário do poder de Deus. Por quê? O maior habita em mim. O maior habita em mim. Oh! O maior habita em mim. Essa é minha vitória. Minha vitória. De sempre venci. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha vitória. De sempre venci. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Declare. Está o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, este é o dia, esta é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu criei, por isso falei, por intermédio da fé, aconteceu, e nós vemos, nós cremos, por isso falamos, e o povo da fé aqui está, para juntos celebrar, e nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. É desse jeito, irmão. Nada vai nos parar. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de celebrar no sobrenatural. Esse dia acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória. Vamos declarar mais uma vez. Eu criei, por isso falei. Antes de acontecer, eu criei, por isso falei. Por intermédio da fé acontecer, o impossível se render. Nós cremos, por isso falamos. O povo da fé aqui está, pra juntos celebrar.
Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de a igreja, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer. Esse é o dia, essa é a hora. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém? Aleluia. Obrigada, Jesus, porque estás conosco, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por estar dentro de nós. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti. É manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Oh, não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Adore ao Senhor. Sim, Senhor, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu? Não há ninguém além de ti. É manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso tu és, admirável tu és, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida. Maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como
indesejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Teu querer na nossa vida, Senhor, que possamos te desejar, ó Pai, mais que o ouro e a prata. Mas vale um dia na tua presença. Oh Senhor, tu és o nosso Pai. Bem-vindo, Espírito Santo. Como tu és fiel. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Existe uma unção nesse lugar. Unção de cura, de libertação. Unção de poder. Unção de adoração. Unção de adoração. Teu querer, meu prazer, declaro, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso, teu querer, sim, teu querer, meu prazer. Viver tua vontade para mim é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faça como queres, como vale. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Faça como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Tens minha vida em tuas mãos. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer. Viver tua vontade para mim. Tua vontade é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faça, sim, Senhor, faça como tu queres, Deus. Somos vasos em tuas mãos, Pai. Oh, tens nossas vidas. Faça como queres.
Oh, aleluia! Meu irmão, hoje, essa noite, nós temos a honra de receber o pastor Policarpo nesse lugar. Sabe, pastor, é um dos pastores auxiliares lá na igreja sede, é professor do Rema. Nós estamos felizes de poder receber essa noite, daquilo que ele tem para liberar sobre nós, essa porção poderosa. É uma experiência Rema, mas nós vamos ser grandemente abençoados. Prepare aí o coração, esteja disponível. Eles vão cantar mais um louvor e depois ele vai ficar livre para liberar aquilo que o Senhor tem para essa noite. Então pegue tudo, meu irmão. Muitas coisas preciosas estão disponíveis para esse tempo. Fique bem atento às instruções do Senhor essa noite. Amém? O Senhor me apacita. Declare isso. O Senhor é meu pastor. O Senhor me sustenta. Eu nada terei falta. Minhas duas mansas me faz descansar. Em vezes vastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu passar pelo vale, não terei perigo algum. Pois tua vara e teu cajado me protege. Declare. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Oh, eu sei que certamente tua vontade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, oh, Senhor. E eu sei que seus banquetes de amor eu gostará. E o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você. Só pra você. Unge minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unge minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unge minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé. Unge minha cabeça, meu cálice transborda. Você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança. Você me mantém de pé.
você. E seus banquetes de amor eu vou sarar. E o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você. Aleluia. Continue com seus olhos fechados por um instante. Senhor, nós queremos te dar graças nessa noite, porque temos a certeza, plena certeza e a confiança de que o Senhor está aqui nesse lugar. A sua palavra, Senhor, nos assegura, onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Eu estarei no meio deles, disse o Senhor. E é a pura verdade, Senhor, que o Senhor está aqui, aceitamos isso. E cremos, Pai, que o Senhor não estará aqui apenas como espectador, mas o Senhor está aqui ativamente. E o Senhor mesmo cooperando conosco enquanto nós ministramos a palavra, o seu poder operando sobre ela. Teu Espírito, Senhor, que tem liberdade nessa noite de se mover no nosso meio. Esse Espírito mesmo, Pai, estará nos trazendo instrução, inspiração e, acima de tudo, gerando fé no nosso coração. Tudo isso para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, cumprimente a pessoa do seu lado e diga: olha, você está no melhor lugar que poderia estar nessa noite. Amém? E que o Senhor te abençoe. Muito obrigado, dona Adriana. Obrigado, meu filho. Obrigado a você que saiu da sua casa com uma disposição no seu coração de receber de Deus. E é para isso que estamos aqui. Amém? Essa igreja, irmãos, ela tem um propósito de estar nesse bairro. O propósito dessa igreja, queridos, é que pessoas sejam alcançadas pela palavra da fé e que aprendam a viver pela fé. Afinal de contas, irmão, não há outra forma do cristão viver nessa terra. Vou dizer de novo, não há outra forma do cristão viver nessa terra. Se você nunca ouviu isso antes, eu vou dizer de novo. Não há outra forma do cristão viver nessa terra a não ser pela fé. Amém? O cristão que diz: eu vivo do meu jeito, vivo de qualquer jeito, é assim que eu penso, então, pelo amor de Deus, você precisa se converter. Você pode até estar numa igreja, mas não está em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas passam, e na vida dele tudo se faz novo a partir daquilo que ele passa a viver por meio das instruções que o Senhor lhe dá. Amém? Então, como já foi dito, nós estamos num momento, nessa noite, irmão, todo especial, porque nós estamos num circuito rema. Se você quer saber mais do que significa o rema, no final desse nosso culto, aqui, dessa nossa aula, nós lhe daremos maiores informações. Mas eu já te adianto que o rema é uma faculdade da Bíblia. O rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. E nós temos um aqui bem pertinho, aqui na nossa igreja Verbo da Vida Sede, aqui próximo ao Meninão. Sabe, eu encontrei pessoas que estudam no rema, irmão, viajando 150, 180 quilômetros por noite, só para vir 150, 180 quilômetros para voltar. Eu estudei com um rapaz que morava em João Pessoa, trabalhava na Caixa Econômica Federal, ele entrava às 6 da manhã na Caixa Econômica, ele era um desses funcionários burocráticos, né? Então, 6 da manhã ele estava na Caixa Econômica, lá em João Pessoa. Às 6 da tarde, ele tinha que pegar um ônibus já na rodoviária de João Pessoa, para que aqui às 7h30, 7h40, ele chegar na rodoviária daqui e ainda pegar um táxi, nessa época nem existia Uber, para chegar na sala de aula, quando a nossa igreja era lá na Prata ainda, e não atrasou um único dia em 2 anos. Saía 10 da noite daqui, dormia na rodoviária, para poder pegar o primeiro ônibus, parece que é 5 da manhã aqui, para poder chegar às 6h30, 6h40, lá no trabalho dele. Às
às vezes a gente tem uma escola aqui, tem Deus nos chamando aqui bem pertinho para a gente crescer na graça e no conhecimento dele, e a gente encontra tanto motivo, a preguiça nos vence, né? A gente fica dizendo, no ano que vem, depois eu vou ver isso, tem muita coisa a fazer. Eu vou adiantar para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que só existe um meio de nós agradarmos a Deus, e é pela fé. Mas me diga uma coisa, no que você tem fé? No que você tem fé? Eu falei com minha irmã, Ana Paula, que está aqui, eu disse para ela, eu vou contar umas piadinhas lá, viu? Tá bom? Pastor Noel dá uns descontos para mim aí, né? Mas nós fomos criados, né, Paulinho? Nós fomos criados, assim, a nossa mãe era muito divertida. Ela contava umas histórias para nós, essa veia cômica nossa vem dela, né? Nosso pai não, o pai era fechadão, meio, né? Falado, mas mamãe era, eu tinha luz própria, era uma mulher maravilhosa, né? Ela contava umas histórias interessantes a respeito de fé. Ela foi muito carola, uma mulher assim de romaria, ela viajava daqui para Malta, Patos, né, só para as procissões, né, Ana Paula? E, enfim, ela contava, e quando chegava lá, aí os parentes, familiares dela diziam assim, Luísa, olha mulher, leve consigo aqui essa imagem dessa santinha, né? Era uma imagem qualquer, uma fotografia apenas. Aí ela ia me dizer, e quem é essa? Ah, me disseram que é Santa Joaninha Quilarita. Obrigado, Paulo. Santa Joaninha Quilarita. De onde que é? Ah, não sei não, mas disse que é milagreira. Aí minha mãe disse, ah, tá bom, aí guardava, né? Ele disse que encontrava até umas doidas na família também, tinha umas pessoas meio doidas, que diziam, Luísa, mulher, bote fé nessa lata, Luísa, que as coisas vão dar certo na sua vida. Aí a pessoa botar fé, acreditar numa lata. Pois é, tem gente crendo numa lata, tem gente crendo numa fotografia de alguém que alguém disse que pode favorecê-la em alguma coisa. Mas o cristão, irmão, o cristão de verdade, querido, ele não pode ir por essas crenças populares. Não pode se firmar, irmão, em crenças populares. O cristão, irmão, ele tem que entender, primeiramente, quais são os fundamentos da fé cristã. Você sabia que você precisa conhecer os fundamentos da sua casa? Se colocaram pedra, irmão, se colocaram radier, se essa casa realmente está sobre um terreno que foi um alagadiço, que foi aterrado. Eu estou morando aqui no Portal, irmão, e eu passo lá agora onde tem vários apartamentos, mas antes, não faz 3 anos, era uma lagoa. Um ano depois, alguém comprou aquela lagoa, aterrou simplesmente, e tem edifícios lá de apartamento construídos. O Salito vai comer até o 15º andar. Né? Vai, porque eles não atentaram para o fundamento. Eles não foram lá saber, irmão, sobre aquele terreno. Assim também é a nossa fé. No que está fundamentada a minha, a sua fé, no que é que você realmente acredita. Porque se eu não conhecer os fundamentos da fé cristã, eu não digo nem para você se preocupar em conhecer os fundamentos da sua igreja. E isso ainda é de muito valor, cara. Eu sou esperto, eu não colocaria a minha disponibilidade, eu não colocaria minha família, eu não colocaria meus dons, meus talentos, eu não colocaria meu dinheiro, irmão, numa barca furada. Uma religião que eu não fosse conhecer. Não, eu tenho um senso. Vou entrar numa religião só porque ela é bonita, só porque ela é grande, só porque falam bem dela? Cheio de maneira, cara. Eu não faço isso colocando meu dinheiro num banco, sem conhecer. Eu não faço um investimento numa sociedade sem conhecer o sócio. Por que eu devo fazer vista grossa para os fundamentos da minha fé? Ai, não, eu vou lá porque eu gosto, é tão bom, é tão animado, a irmã Adriana toca tão bem, é tão emocionante, eu gosto porque eu fico tudo arrepiado na música. Só isso. A sua fé está baseada em arrepio, em emoção, só o ambiente é bom? Não! Porque no dia que a dona Adriana não estiver lá para tocar para você, e a dificuldade chegar, e a doença bater na porta, quem você vai recorrer? No que você vai estar firmado? A nossa fé, irmão, ela vai ser provada.
a nossa fé vai ser provada. E sabe como é que a fé é provada, irmão? É na hora que a tempestade chega. Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Eles entraram no barco. Jesus, vão em frente. E ficou cuidando da multidão. Era muita gente que estava lá. Como que dizer, não vai agora não, fica mais um pouco, me dê isso, faça isso, ajude ele. Vão. E ficou aqui. E a Bíblia diz, irmão, de repente, eles já estavam em alto mar. E veio uma tempestade de vento. Olha que coisa impressionante, irmão. Não fala que estava chovendo. Não era chuva. É uma tempestade de vento. Algo anormal que eles estavam vivendo. Mas podia se pensar assim, mas não, como é que Jesus, sabendo que haveria essa tempestade de vento, ainda manda as pessoas ir entrar no barco para morrer? Muitos de nós cristãos, irmão, na hora que as tempestades, os vendavais chegam, a primeira coisa que faz é: ô Jesus, onde é que o senhor está, hein? Porque o senhor não disse que estava comigo, o senhor disse: jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Mas Jesus, pelo amor de Deus, eu não imaginei que isso fosse faltar hoje, não. Logo hoje, tem crente falando assim, negando a sua fé. Isso é terrível, irmão, porque se nós abandonarmos a nossa fé, a Bíblia chama a nossa fé de a âncora da nossa esperança. Sabe o que é uma âncora, irmão? É uma ferramenta indispensável num barco, e sem ela, as correntes marítimas levam o barco quando quiser, os vendavais podem virar o barco, mas se tiver a âncora lá, irmão, não vira, não leva para longe. A Bíblia diz que a nossa fé é como uma âncora que nos segura. A gente está no mar mesmo, nós estamos no mundo, sabe, de tempestade, de vendaval, de coisas que vêm e vão, você não sabe por que acontece. Mas acontece porque estamos no mundo. Jesus disse: vocês vão passar por aflição. Mas ter um bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? Não é porque só viver saltitando, rindo e toda hora com um sorrisão de Gênesis Apocalipse na cara. Não é isso não, gente. Ter bom ânimo, irmão, é ter confiança. Está doendo, irmão. Está difícil. Mas eu estou confiante porque Ele está comigo. Eu sei quem tenho crido. Isso vai passar. Vou chegar do outro lado, vai dar certo. Aleluia. A nossa fé sai pela boca, irmão, juntamente com a nossa atitude de ficar firme, de não dar, como dizia nossa mãe, de não dar gosto ao cão. Aleluia. Amém, querido? Então, esta escola que nós temos, a escola da fé, irmão, a escola Rema, ela tem uma das 24 matérias a que eu, assim, sempre quero voltar para ela, porque foi assim que o pastor Bandi nos ensinou. É uma das matérias chamada Fundamentos da Fé Cristã. A primeira pergunta que se tem que fazer, irmão, é: o que é um dos fundamentos da nossa fé? Um dos primeiros fundamentos, pilares da nossa fé, irmão, é crer. Veja, crer é diferente de ter fé. Porque Jesus Cristo disse assim, ou melhor, Ele não disse, por eliminação, Ele não disse diante da circunstância lá com Lázaro morto, fedendo já 4 dias, fedendo. Ele não disse: se você tiver fé, tu verás a glória de Deus. Ele não disse: se você tiver fé. Ele disse: se você crer. Escute isso, irmão. Se creres, tu verás a glória de Deus. Está entendendo, querido? Ele não disse para ter fé. O homem que trouxe um menino possesso por demônio para os discípulos de Jesus expulsar, e houve um alvoroço grande porque os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Quando Jesus desce do monte e vê aquela algazarra toda, ele vai tentar defender os discípulos, e aí é como um pai, sabe, que chega lá na escola e tem um bando de moleque forçando seu filho, sua filha no canto de parede, querendo agredir, fazendo bullying com eles, e você parte para cima: o que você está fazendo com minha criança? Foi assim que Jesus fez.
Ele desceu, pastor Noé, e foi em cima, irmão. Por que vocês estão tratando ele desse jeito? Aí um homem com uma criança disse, não sei, deixa eu lhe contar. Tem um demônio no meu filho que joga ele no fogo, joga ele na água, arranja os dentes e às vezes ele desmaia a ponto de ficar morto. Eu trouxe ele até os discípulos para expulsar esse demônio, eles não puderam. Jesus estava defendendo os seus discípulos. E num instante ele se vira para os discípulos e diz, geração incrédula e perversa. Ele falou isso para os discípulos. Geração incrédula e perversa. Ele olhava na cara dos discípulos. E depois ele disse assim, até quando vocês pensam que eu vou estar com vocês? E eles calaram com vocês. E ele ainda insistiu, disse, e até quando vocês ainda vão ficar sofrendo essa vergonha, essa humilhação? E eles calados, eles tragam aqui o menino. E a Bíblia diz que quando vinham trazendo o demônio, não vou dizer não. O demônio, não vou sair não, não, vai destruir sua família, eu vou destruir sua casa, se você tirar daqui eu entro em você. E pô, não, senhor, não. Ele sempre faz a propagandinha dele. Ele quer sempre parecer mais. Sabe, querido? Tudo que o diabo faz é por meio de amedrontamento, de ameaça. Ele não tem poder para isso. Aliás, ele tem o poder do medo, ele não tem autoridade. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que Jesus, quando saiu do inferno, saiu do inferno, ele veio passando aqui e disse, ei, toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e lá na casa do cão. Autoridade é maior que poder. O diabo só tem poder de medo, mas Jesus tem toda a autoridade. Amém, irmão? Então, o demônio fez lá a sua propaganda e Jesus nem ligou. Nem ligou. Eu acho que o discípulo estava desgostoso. Ai, meu Deus, vai de novo. Vai de novo. Demônio. Esse é forte, viu? Nada. Não tem demônio forte diante do Senhor. Sabe por que Jesus repreendeu os seus discípulos diante da multidão? Porque se você for para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, verso 17, diz que eles voltam faltando fôlego e gritando e dizendo assim, Senhor, até demônios estão se submetendo a nós por causa do teu nome. Gente, eles disseram assim, até os demônios, não tinha demônio grande, demônio médio, nem demônio pequeno, não. Tudo quanto era demônio, eles tinham expulsado. Quando eles disseram assim, até demônio, eles resumiram a missão aqui. Eles não disseram, o Senhor nos disse, prega o Evangelho, nós pregamos. O Senhor disse, cura enfermos, nós curamos. O Senhor disse, ressuscite mortos, nós ressuscitamos. E o Senhor também disse, expulse os demônios. Eles nem falaram, Paulo, que haviam pregado, que haviam curado, ressuscitado morto. Eles estavam só impressionados. Rapaz, está vindo que até demônio, então Deus vai ser na gente. Sabe o que foi que Jesus disse? Aí está a prova que eu dei autoridade a vocês para pisar serpente, escorpião. Escute, e todo o poder do inimigo, e nada vai poder resistir a vocês. É por isso que ele repreendeu. Ele não vai estar repreendendo a gente, irmão, sem motivo. Alô? Amém? Então, por que ele repreende? E porque se ele já nos deu alguma coisa, ele espera que pelo menos a gente use essa coisa para vivermos aqui na terra mais do que vencedores, como a Bíblia diz. A Bíblia diz, sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa. Não é nosso dinheiro, não é nosso intelecto, não é nossa influência, não é nada. A vitória que vence o mundo é nossa fé. E sem fé é impossível que nós agrademos a Deus. Amém? O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos 10, verso 17, ele disse, a fé vem pelo ouvir. Mas eu quero lhe dizer, irmão, que existe um tipo de fé boa e um tipo de fé ruim. Tem uma fé certa e tem uma fé errada. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas existe fé
Porque fé, irmão, parte do acreditar. Você acredita e você age. A fé é o agir em cima do que você acredita. Se você acredita, olha, tem pessoas que acreditam. Pastor, olha, essa mudança de tempo, pastor, olha, tá vendo? Olha, a minha sinusite, pastor, vai voltar. Olha, sinceramente, olha, esse esfria e esquenta de tempo agora, a minha artrite, a minha artrose, e dói mesmo, filho. Dói a artrite, dói a artrose, o nariz entope, porque é fé. Ela fala no que ela crê e funciona. Porque a fé é errada. Kenneth Hagin conta que a mãe dele dizia para ele: Hagin, meu filho, Kenneth, meu filho, a noite passada eu não dormi. Fiquei a noite inteira orando por você. Você nessas viagens longas, você fazendo esse evangelismo de muito tempo, você na estrada, meu filho, eu a noite inteira rogando ao céu por você. Ele dizia: mãe, isso não é fé. Mãe, isso não é fé, isso é insegurança, isso é medo. Porque a fé descansa. A fé confia. A Bíblia diz assim: entregue seu caminho ao Senhor. E depois, Assis, vai dormir. Entrega teu caminho ao Senhor. Confie nele. O mais é ele que faz. O guardar, o proteger, o livrar. Aleluia, rapaz. A minha insegurança, o meu pavor, o meu medo, irmão. Meu desespero, vendo a hora acontecer o pior. Vai livrar a pessoa? Não. Agora, confiar em Deus, vai. Confiar em Deus, vai, irmão. Por isso que tem uma fé certa e uma fé errada. Salmo de número 78. Vou mostrar para você o que é uma fé certa. Abra sua Bíblia, crente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir. E aí Paulo acrescenta: e o ouvir a palavra, viu? Não fica escutando qualquer coisa. Não escute qualquer um, não. Escuta a palavra. Sabe qual é a melhor forma de você escutar a palavra? É você lendo a palavra. Os ouvidos mais perto da sua boca são os seus. E eu que tenho orelha grande, eu escuto mais do que você. Estude. Simbora. Salmo 78. Já achou? Verso 1. Salmo 78. Olha o que Deus diz. Escutai, povo meu. Primeira coisa que o salmista Asaf diz: escute Deus. Escute a palavra. Ouça a palavra. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Meu Deus, só em pensar nisso, meu Deus, coisa que os antigos não entenderam, coisa que os antigos, irmão, estudaram, pesquisaram, levaram tempo tentando entender. Não compreenderam, filho. E a Bíblia está dizendo que Deus disse: eu vou abrir a boca, eu vou ensinar, eu vou trazer leis, eu vou trazer princípios, eu vou dar para vocês substância suficiente para você acreditar em mim. Aleluia. Olha o que diz o verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não vamos encobrir a seus filhos. Nós contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Só em ler aqui eu já iria para casa satisfeito. Eu descartaria acreditar numa lata ou em Santa Joaninha Clarita, meu filho. Eu sei lá o que foi que Santa Joaninha fez. Quais são os feitos de uma lata? Quais são as obras maravilhosas, irmão, de uma foto, de uma imagem de escultura? Nenhuma, pelo amor de Deus. Não pense que eu grito assim com raiva de vocês, não, é do cão. Porque eu já fui ignorante. Eu já fui levado por essas coisas. Minha mãe queria que eu fosse para Lagoa Seca pagar a promessa a pé. Eu falei: pô, não, mãe. Meu filho, pelo amor de Deus, você precisa ir, que eu fiz uma promessa para você ficar curado. Eu digo: se a senhora fez a promessa, por que a senhora não vai?
Não é, Paulo? Ela fazia piada com a gente, eu fazia com ela também. Eu não fiz promessa nenhuma. Mas essa era a minha forma ignorante, irmão, de eu recusar. Mas depois que eu comecei a entender, eu digo, meu Deus do céu. Vamos lá, vou ler de novo. Verso 3, o que nós ouvimos, diga ouvimos. O que nós aprendemos, diga aprendemos. O que nos contaram, falaram para nós, nossos pais, não vamos encobrir nossos filhos, não. Nós é que vamos contar uma geração que há de vir. Vamos contar o quê? Os louvores do Senhor. A palavra louvor aqui não é música cantada para Deus. Louvor, irmão, é aquilo que a gente tem que render a Ele por tudo que Ele faz, Ele fez e é capaz de fazer. Nós vamos falar das gerações futuras, os louvores dele, o poder dele, as maravilhas que ele fez. Sabe por quê? Porque ele estabeleceu um testemunho a Jacó e ele instituiu uma lei em Israel. É como se dissesse assim, Deus prometeu a uma geração. E ele é tão fiel que ele cumpriu logo na geração seguinte. Está comigo, irmão? Em outras palavras também, se Deus já fez alguma coisa por alguém de bom, Ele faz por mim, por você, porque se Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. E diz assim, ó, o verso, o 5 ainda. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E Ele ordenou a nossos pais que transmitisse isso a seus filhos. A fim de que uma nova geração viesse conhecer o Senhor. Filhos que ainda vão nascer, que se levantassem por sua vez e agora também referir-se aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fosse como seus pais, uma geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito, o que é que diz? Era inconstante. Sabe que Deus não gosta de pessoas com coração inconstante, um dia crê, outro dia não crê. Um dia está alegre, outro dia está com cara de jumento. O pastor Doido dizia que às vezes pregava para os irmãos, ficava olhando para ele como uma vaca olhando para a porteira nova. Eu não vou passar por isso não vou nada, não vai trair nada, isso pode ser a pegadinha. Uma vaca olhando para a porteira nova. Vou não. Bora, irmão, vamos andar pela fé. Vou não. Bora, irmão, vamos acreditar no Senhor que vai dar certo. Não sei lá, pastor, sei não, meu Deus. Bom, a Bíblia está dizendo, Deus, irmão, Ele quer que aqui nossos pais, eles não quer que sejamos como os antigos, os nossos pais, né, que eram uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Está isso na tua Bíblia, irmão? Graças a Deus, eu preciso ficar só na minha. Vamos embora. Verso 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, se esqueceram das suas obras e se esqueceram das maravilhas que Ele tinha mostrado. O que Deus está dizendo para nós? Que muita gente, mesmo se dizendo crente, filho de Efraim vai dizer crente. E aí passa a dizer assim, não preciso disso não. Está com culto de oração, está com culto de ensino, negócio de ir para a rema. Eu não preciso disso não, irmão. Já conheço a Bíblia de capa a capa. Eu vou fazer, eu vou desfazer. A Bíblia está dizendo, ei, os filhos de Efraim, mesmo estivessem armados de arco, os filhos de Efraim são filhos da aliança, mesmo armados de arco, sabe? Eles bateram em retirada no dia do combate, eles apanharam, eles tomaram pontapé no traseiro. É o que a Bíblia está dizendo. Sabe por quê? Porque não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, se esqueceram das obras dele e as maravilhas que ele tinha mostrado. Porque Deus fez prodígios, viu, na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Ei, sabe o que foi que Deus fez? Ele dividiu o mar, fez que ele seguisse após ele, aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia com uma nuvem, e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto, Deus fendeu uma rocha, e lhe deu a beber a eles abundantemente como de abismo. A Bíblia está dizendo, era tanta água que saiu daquela única rocha, que era como se Deus estivesse tirando água de uma fonte como um abismo. Não tinha como secar jamais.
Você já pensou o que é isso, irmão? Até hoje, nenhum geólogo, nenhum cientista, nenhum radar da NASA, nenhum encontrou fonte de água no deserto, jorrando desse jeito. Mas a tua Bíblia diz que Deus fez de uma rocha. Ela seguisse o povo de Israel, ela seguia. Eu nunca ouvi falar de rocha que anda, mas se a Bíblia diz que ela andava, eu creio. Aí Paulo, uma revelação, ele vai dizer, sabe aquela rocha que seguia o povo no deserto? Era Cristo, que disse assim, quem beber da água que eu der, jamais terá sede. É Cristo. Nós somos chamados cristãos, irmão, porque nós cremos em Cristo. Nós obedecemos a Cristo, nós confiamos em Cristo, nós dependemos de Cristo. É por isso que é ser cristão. Cristão não é pertencer a uma religião, nem é estar em uma denominação, é estar em Cristo. Aleluia. Vou continuar, irmão. Olha só, verso 15. Vou dizer de novo, no deserto, irmão, no tempo da escassez, no tempo que a coisa estava apertada, ele fendeu rochas e deu a beber abundantemente como de abismos. Verso de número 16. Da pedra, ele fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim, sabe o que aconteceu? Eles prosseguiram em pecar contra o Senhor, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Eles tentaram a Deus no seu coração. Sabe por quê? Porque eles pediam alimento que lhes fosse do gosto deles. Falaram contra Deus, dizendo assim, pode acaso Deus nos preparar uma mesa no deserto? Olha aí, ó. Aí a Bíblia diz no verso 20, com efeito, Deus feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pôde ele dar-nos pão também, diziam os homens, ou fornecer carne para seu povo? Quando Deus ouviu isso, no verso 21, o Senhor ficou indignado, acendeu fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Sabe por quê? Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Não obstante, Deus ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Ele fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhe deu cereal do céu. Cada um comeu pão dos anjos e Deus enviou comida até fartar. Ele fez soprar do céu o vento do oriente. Pelo seu poder, ele conduziu o vento do sul e também fez chover sobre eles carne como poeira. E veio voláteis como a areia dos mares. Deus fez cair no meio do arraial deles ao redor de suas tendas. Então, eles se comeram, se fartar, até ficar de bucho inchado. Isso é minha Bíblia paraibana que diz, tá bom? Ou seja, Deus deu a eles, fez por eles o que eles desejavam. Eu não vou ler o Salmo 78 todo, não, que eu espero que você leia em casa, se arrependa no pó e na cinza e diga assim, Senhor, me perdoe. Quantas maravilhas Deus fez, quantas coisas Deus pode fazer, irmão. E muitos de nós, crentes, queridos, estamos assistindo outras pessoas, dando seus testemunhos. Porque Deus mata, pastor, Deus fere, ele bota na moinha, bota no estreito, bota no anzol, ele bota no prumo. E eu penso, não, você não pode glorificar uma mentira. Você não pode ser testemunha de mentira. Eu e você somos chamados a ser testemunhas da verdade. E a verdade é o que está escrito. Deus é bom, sua palavra é fiel. Isso é a verdade, irmão. E isso é crer certo. É você pegar o que a Bíblia diz, se firmar nisso aqui, você dizer isso aqui no seu coração. É por isso que muitos de nós, irmão, que estamos na palavra da fé, somos, desculpe a sinceridade, ser grandemente abençoado. Tem gente que tem 300 anos de crente, como é que pode? Chegaram agora, ainda tão novinho. Então, um ano agora nesse bairro já está tudo assim, tudo arrumado, ar-condicionado, tudo de porta de vidro. Sabe por que eles ficam admirados? Porque nem lê a Bíblia. Só abre a Bíblia no culto. Quando alguém diz, mas eu vi Bíblia. Podendo ler em casa, se familiarizar com o seu Deus, ter intimidade com Ele. A sua intimidade, irmão, não é só orando, Jeová, Deus, prepare, meu Pai,
Oh, aleluia, é isso aí, vai estar certo. Isso aí qualquer um faz. Né? Eu já tive uma vigília, eu vou dizer. Foi que não existe mais. Mas eu fui numa vigília lá no bairro, por aí. E uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu quero testemunhar para o senhor, pastor. Vigília de outra noite foi poderosa. Foram 8 horas de oração. Eu estive orando por 8 horas. Eu estou vindo de lá agora. Estou vindo de lá. Poder de Deus nessa oração, nesse momento de vigília, irmão. Foi fogo. Pastor, vai embora. Eu falei, quem é essa criança? Meu menino, o menino perturbado. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. O que é que essa mulher estava orando por 8 horas, que saiu carregada, feito de né desse jeito? Cheia do cão, dando coice do próprio filho. Com Deus ela não estava falando, não. Não estava, meu filho. Porque se você estivesse próximo dele mesmo em oração, você estaria quebrantado, você estaria diferente. Jesus passava 8 horas em oração. Ele ia cedo para a vigília, chegava cedo dos montes. Quando ele chegava, meu filho, ele dizia assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entendeu, querido? Então não adianta estar em muitas vigílias, em muita oração, se você não tem a comunhão na palavra. Você não lê a palavra, não busca entender. Se não entende, diga. Se não compreende, peça ajuda. Essa igreja veio desse bairro, irmão, com um propósito. É ensinar. A palavra da fé é um povo que queira. Amém, querido? Não estamos aqui, filho, para ver se dá certo, não. Não estamos aqui testando para ver se vai dar certo, não. Basta olhar para a nossa sede. E se você quer saber mais, entra na internet e procura ver quanto tempo essa igreja existe, onde nós estamos e aonde queremos chegar. Lá tem nosso propósito, visão, intenção, tem tudo. Você pode pesquisar a vida de toda a liderança desse ministério. Está lá, claro. CNPJ, CPF, tem tudo. Eles não se escondem, irmão. Amém, queridos? Então, nós temos que buscar em Deus, irmão, o que é uma fé certa ou o que é uma fé errada. Como é que eu devo buscar a Deus? Eu vejo as pessoas dizendo assim, eu estou buscando o Senhor, buscando o Senhor. É como? É cantando uma música de vez em quando, irmão. É assistindo uma pregação aqui e acolá. Não é isso que a Bíblia diz. Provérbios 3, já que estamos no Salmo, vai para Provérbios 3. Estamos numa aula hoje à noite, tá? Então eu peço que você encarecidamente me acompanhe lendo a Bíblia, porque eu sou professor, fui chamado hoje para dar aula. Provérbio 3, verso de número 5. Não, vamos para o verso primeiro, né? Que é o contexto. Filho meu, tem algum filho de Deus aqui? Graças a Deus. Então, ouça o que o seu pai fala. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. Meus ensinos. Não que o povo está ensinando. Meus. E o teu coração guarde meus mandamentos. Porque eles, meus ensinos e meus mandamentos, eles vão aumentar teus dias e vão te acrescentar anos de vida e de paz. Olha que coisa linda, cara. A Bíblia está dizendo, vai aumentar os dias e vai acrescentar anos de vida e de paz. O verso 3 diz, ei, não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata elas a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, porque assim tu acharás graça, boa compreensão diante de Deus e também diante dos homens. Se você confiar no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os teus caminhos, porque é Ele quem vai endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor, aparte-se do mal, porque será isto saúde para teu corpo, será refrigério para teus ossos. Amém, queridos? E aí, você depois vai ler o restante. Mas veja, a palavra sempre nos dá conselhos de como termos uma fé certa. Confiança no Senhor, diga comigo, confiança no Senhor. Agora, como tem uma fé errada, também tem na Bíblia, Provérbios 11, 28. Estamos numa aula, viu? Provérbios 11, no verso de número 28. Alguém achou? Diz assim,
Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Você sabe o que é reverdecer? Eu estou bem calando agora, não foi? Quando eu estou em sala de aula, eu faço pergunta para as pessoas. Você sabe o que está lendo? Entende o que está lendo? O que a palavra quer dizer? O que reverdecer quer dizer? Oh, Jesus de Nazaré. Se eu estivesse na sala de aula, ele dá 2 pontos agora. Fica verde novamente. Nós temos tempo, temos estações na nossa vida, irmão, que temos problemas. Temos dificuldade, tempo de escassez, tempo de seca. Tempo de queimadas. Que vem nas plantas, sabe, irmão? Que traz problemas, traz dificuldades. E alguns crentes, irmãos, quando vem a dificuldade, quando vem a seca, quando vem as queimagens, de oh Deus, por que isso, Senhor? Aí arranca as sementes de fé que foram plantadas no coração, porque sai pela boca. Mas a Bíblia está dizendo, ei, irmão, os justos reverdecerão. Mesmo que haja queimada, vai reverdecer, irmão. Mesmo que haja seca, vai ficar verde de novo, irmão. Mesmo que haja geada, vai voltar a ser verde de novo. Isso diz para mim, irmão, que não adianta, não importa os tempos difíceis, as dificuldades, irmão. Deus sempre garante a nós, a gente volta para cima, a gente volta para as cabeças, a gente volta a ter vigor novamente. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Amém, querido? Porque senão, a gente vai crer errado, vai colocar dificuldade, vai voltar atrás, vai murmurar, fazer como o povo do Salmo 78, falar mal contra Deus, pedir tantas coisas, só o que eles pensavam que era para ser para eles e não o que Deus queria dar. Amém, querido? Provérbio 25. Vamos lá, já que estamos na palavra de Deus. Provérbio 25. Verso 19, para ganhar tempo. Provérbio 25, 19 diz: como um dente quebrado e como um pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não confie em carros, não confie em cavaleiros, não confie, irmão, em política, não confie em instituição, não confie no homem mortal, que são desleais. Porque a confiança neles, não estou falando das pessoas, mas a confiança nas instituições e nas pessoas desleais é como um dedo quebrado. Alguém já teve um dedo quebrado? Pense numa coisa que incomoda, rasga a língua, quando não deixa a gente feio, né? Parece um matuto que empatando um dente na frente. É constrangedor, é ridículo quando a gente confia em uma pessoa que é desleal. Quando a gente confia em instituições que são desleais, quando a gente confia em governos desleais, é como um dedo quebrado e é como um pé sem firmeza. Está sempre trôpego. Como vai, irmão? Estou fraco. É porque só confia nos homens desleais, só confia na política, só confia nas instituições, esquece de confiar no seu próprio Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, aquele que confiar no Senhor, uma coisa maravilhosa vai acontecer com ele. Provérbios 28, 25. Abra a Bíblia, crente. Alguém pode ler para mim bem alto o que diz o verso 25 de Provérbios 28? Alô? Provérbios 20, perdão, Provérbios 28, verso 25. Oi? É sério? Meu Deus. A fé errada diz, se você confiar no desleal, vai ser como um dedo quebrado, vai ser como um pé quebrado, um pé... Mas se você confiar no Senhor, você vai prosperar. Meu Jesus!
Foi isso que esse ministério aprendeu, irmão. Confiar no Senhor. Procure conhecer a história dessa igreja, do fundador dessa igreja, o apóstolo Buddy Wright, um americano que saiu lá de trás das malhadas, um caminhoneiro, um homem sem formação acadêmica, mas que confiava tanto em Deus, vendeu caminhão, vendeu propriedade, deixou o filho para trás, foi para o seminário, conheceu a sua esposa lá, veio para o Brasil porque disse assim: Deus falou comigo, vai ao Brasil ensinar minha palavra a meu povo e libertar eles. Eu não sei como é que você se sente sabendo que Deus, na eternidade, já pensava em mim e você por essa época. Porque se não fosse esse caminhoneiro louco vindo dos Estados Unidos, irmão, sem falar português, só sabia dizer água mineral, somente, irmão, sem dinheiro na conta, sem ninguém para sustentar a corda, ele veio dizendo assim: Deus falou comigo, irmão, lá nos Estados Unidos, para vir ensinar a você que já é crente a prosperar, a confiar no Senhor. Olha aí onde nós chegamos, irmão. Olha nós onde estamos, porque a palavra de Deus é fiel. Salmo 55. Volta para o espírito de Salmo, realmente. Eu vou começar a pregar agora, tá bom, irmão? Oh, aleluia. Salmo 55. Salmo 55, verso de número 22. Eu quero outra pessoa lendo bem alto, bem fervoroso, aleluia. O Salmo 22 nessa noite. Bota para fora. 55, 22 de Salmo. Escute isso. Confie todos esses cuidados, essas preocupações, ansiedades que estão aí no seu coração. Confie isso ao Senhor. Sabe por quê? Ele vai te sustentar. E tem mais. Ele não vai deixar seu coraçãozinho ser abalado. Você vai descansar nele. Você confiando nele, você descansa, irmão. Você vê Deus operar. Não queira saber como vem, nem por onde vem, nem nada. Você só precisa confiar nele. E confiar em Deus é tudo de bom para nós. Não pense que é menos, não. Eu vou lhe dar outro versículo ainda. Salmo 62. Eu tenho 3 minutos, eu vou até o final. Salmo 62, verso 8. Alguém lê para mim também, de todo o coração? O que é que diz? Por quê? Deus termina dando para nós hoje um conselho. Confie em mim, povo meu. Derrame diante de mim seu coração. Eu não vou deixar faltar nada para você. Vou cuidar de você, vou cuidar da sua casa, vou cuidar da sua família. Eu vou cuidar dos seus negócios. São tantos os testemunhos, irmãos, que a gente poderia estar contando aqui hoje. Mas fulano fez assim, fulano confiou, fulano agiu, fulano fez desse jeito, sabe? E Deus operou algo tremendo. Não é pecado, irmão, você copiar a fé de alguém que já chegou lá na frente, não. Sabia disso, irmão? Não é pecado você copiar a fé de alguém, não. O que é que diz a nossa Bíblia em Hebreus 13, 7? Alguém pode ler para mim também? Hebreus 13, 7. Olha aí, diz na sua Bíblia, 13. Sim. Desculpe, deixa eu corrigir. Lembrai-vos dos vossos dias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E o que é que diz mais? Ele diz assim: observai a vida que eles tiveram e imitem a fé com a qual eles andaram. Observa a vida de quem foi a Deus com confiança. Observa a vida de quem foi a Deus sem medo, sem temor, sem dúvida, sem incredulidade. Copia o que ele fez. Imita a fé que eles tiveram e você vai ver que vai funcionar para você também.
Amém. É isso que a palavra de Deus está nos instigando. Então, meu irmão, não é pecado você dizer assim, não foi ninguém. Você pôs toda a sua confiança em Deus e Ele fez isso na sua vida. Pô, irmão, eu vou fazer o mesmo. Isso não é cobiça, irmão, isso não é inveja, isso é sabedoria. Amém. Eu vou dar outra passagem, pode dar, pastor, eu tenho 23 segundos, dá para pregar outro sermão. Vá para a Bíblia, crente. Olha o que diz a sua Bíblia em Lucas. Eu marquei aqui, ó. Aliás, é Marcos, capítulo de número 5. Vá para a sua Bíblia, rapidinho. Marcos, capítulo 5, você conhece a história da mulher enferma que tinha um sangramento por 12 anos, sim ou não? Sim. Está em Marcos 5, do versículo 25 até o 34. Eu não vou ler, não. Como você já sabe, já conhece. Sabe como foi, né? A mulher falava consigo mesma e dizia assim, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Por quê? Porque antes ela ouviu, a fé chegou, e a fé, depois que chega, ela espera que a gente haja. E como é que eu primeiro vou agir? É falando. O filho pródigo estava lá na miséria, estava no chiquete de porco. Ele começou a dizer, vou me levantar, vou ter com meu pai, vou dizer para ele. Ele começa orando do chiqueiro. Alô? Agora, se ele tivesse só dito lá e não tivesse feito nada, nada tinha mudado. Eu vou ouvir um dia, qualquer dia, eu vou fazer o rema. Não, qualquer dia, irmão, sinceramente, eu vou dar aquela oferta que Deus já falou para mim pagar. Não, sinceramente, sei não, mas assim, qualquer dia mesmo eu entrego de vez meu coração para Deus. Eu estou vendo, estou sonhando, eu vou passar um tempinho aí, não sei como é que eu vou fazer, mas assim, eu espero. Não, quando Deus me tocar, eu vou. Viu tocar? Ele já te apertou, ele quase te estrangulou, miserável. A mulher ouviu, ela ouviu. Sabia que aquela mulher estava em profunda depressão? Alguém sabe que essa mulher estava em profunda depressão? Há 12 anos com sangramento. Se você entender a história do povo de Israel, uma mulher nos tempos bíblicos que ficava com menstruação por 12 anos sem parar, ela é expulsa da congregação, o marido tem que sair de casa, os filhos têm que abandonar, ela vive sozinha, está só botando comida por baixo da porta para não chegar nem perto, porque a Bíblia diz que a mulher nos dias da menstruação é imunda. A Bíblia. O marido abandonou, meu filho. O filho não pode chegar, pastor, a sacerdote, ninguém podia imaginar. E era uma mulher rica, porque a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha com a medicina. O médico mandava só a receita de longe e vinga. Indo mal pior. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar da fé. A fé vem pelo ouvir. Depois a fé ela é expressada pelo que a gente crê com o coração, fala com a boca. E a Bíblia diz que a fé encheu o coração dela. Ela começou a dizer para ela mesma, não tinha para quem pregar, não tem marido, não tem filho, não tem pastor, não tem ninguém da família por perto. Ela dizia para ela mesma, eu vou me levantar, eu vou atrás dele, se ele passar aqui, eu vou pegar ele. Aleluia. Mas uma mulher imunda sair na rua era apedrejada. Ela seria apedrejada, irmão, assim como o leproso. Mas ela não pensou nisso, não. Ela não pensou na dificuldade, não pensou o que vão dizer. Ela se levantou, mas ela tinha anemia profunda. Ela tinha fraqueza nos ossos. O sangue, a vida está no sangue, filho. Qual é a dificuldade que a gente tem hoje em dia, filho? Aí, adeus. Eu não comprei uma roupa nova. Eu estou com a mesma roupa, pastor, sabe? Pelo amor de Deus, olha, se eu pudesse ter essa roupa aqui, eu tenho ela desde o ano passado. Feliz. A tua fé está numa roupa nova. Aquela mulher, ela não tem mais nem roupa, coitada. Porque a Bíblia diz, ela perdeu tudo quanto tinha. A mulher se levanta, a mulher enfrenta a multidão, os olhares, as pessoas dizem, misericórdia, essa pessoa está aqui, essa imunda saiu de casa, meu Deus, sai de perto para não se contaminar, ela não quer nem ouvir isso. Eu vou tocar nele, vou tocar! Pum! Aleluia. Jesus para a multidão, para aí, todo mundo. Quem foi que me tocou? Ele disse, não sei. Essa multidão apertando o Senhor todinho, parece uma sanfona. O Senhor vem me perguntar quem me tocou. Todo mundo lhe apertando. Ele disse, uma pessoa me tocou tão diferente que de mim. O poder saiu. Alguém me tocou de uma forma tão diferente, pum, o poder saiu, entrou em alguém. Aleluia.
E começa a procurar. E a sua Bíblia diz que aquela mulher, ajoelhada no meio da multidão, ela disse: fui eu, Senhor. E foi assim, quando eu toquei no Senhor, uma descarga elétrica entrou tão forte na minha corrente sanguínea, que estancou meu sangramento. Eu fui anestesiada, eu fui operada agora, fechou as veias que sangravam. Aleluia. Agora, deixa eu te mostrar. Não pode ir. Capítulo 6. Presta atenção no capítulo 6. Eu estou em Lucas, capítulo 6. E o verso é o 53. Antes de terminar o capítulo de Marcos 6, Marcos 6, verso 53 diz assim: estando já Jesus do outro lado, chegaram lá na terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, escute isso, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou nos campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste. E todos quanto a tocavam saíram. Você ouviu isso? Uma mulher ousou fazer uma coisa que ninguém jamais tenha feito. Uma mulher ousou fazer uma coisa pela fé que ninguém jamais. E porque deu certo para ela, agora o povo espera se Deus me onde é que tem doente, onde é que tem aleijado, não tem nada. Quando tem gente paralítica, quando tem gente aí, olha, para morrer, vamos botar na frente dele. Porque se essas pessoas, sabendo disso, apenas tocar nele, vão ser curadas também. Não é diferente hoje à noite aqui, não. Não é diferente aqui, não. Se a sua fé chegou ao ponto de ouvindo as maravilhas, os sinais que o Senhor faz, você pôr toda a sua confiança, a doença vai embora. Se você, depois de ouvir tudo que você ouviu da palavra de Deus, os sinais que Ele é capaz de fazer, que Ele já fez, o que Ele já operou, a sua palavra que é fiel, que não muda, se você confia no Senhor, essa depressão vai embora. Você descansa, você não fica ansioso, não fica preocupado, você não fica perdendo noite de sono, não! Você vai dormir, você vai dizer: Senhor, entrega o meu casamento, entrega o meu marido, minha esposa, entrega minha família, Senhor, minha empresa está nas tuas mãos. A Bíblia diz assim: entrega o caminho a Ele, confia nele. O mais impossível, inacreditável, é isso que Ele é especialista em fazer. Então, eu quero fazer um convite especial a você que está aqui. Se você está aqui, mas nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, o primeiro passo para que você se torne um imã das bênçãos de Deus é você se tornar um filho de Deus. Porque é muito triste alguém que só procura, irmão, a cura. Não quer nada com aquele que cura. Quer suas bênçãos. Eu quero que o Senhor me ajude, Senhor. Eu quero que o Senhor faça isso para mim, Senhor. O que você não quer com o Senhor? O que você não quer com o Senhor? Faça dele Senhor na sua vida. Além de você ter a garantia de que Ele sendo seu Senhor, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra, Ele também te abençoa. E é isso que Deus nessa noite está dizendo para você. Torne meu filho o seu Senhor. Declare Ele o Senhor da sua vida diante de todos, porque um dia Ele vai confessar você diante de mim. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu digo a você, a melhor coisa que você vai fazer hoje é a segunda coisa melhor depois de você receber o batismo do Espírito Santo. Mas o primeiro passo é você se tornar filho. Tem alguém nessa noite que vai entregar a vida a Jesus? Talvez você diga assim: mas pastor, eu creio em Jesus desde pequeno. Eu sou da igreja, desde que mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 10: se com a tua boca você confessar que Jesus
Jesus é teu Senhor, crendo no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não adianta frequentar a igreja, não adianta ser sou da denominação se você não nasceu de novo. E como se nasce de novo? Pelo arrependimento e pela confissão de Jesus Cristo como Senhor. Tem alguém aqui já crê que nasceu de novo, mas que nunca recebeu o batismo do Espírito Santo? É uma evidência que você está cheio, que você falará em novas línguas. Isso está na Bíblia. É promessa de Deus e é também já um cumprimento, já aconteceu, é fato. Pessoas já receberam o batismo do Espírito Santo. Pessoas já falaram em línguas. Porque Jesus disse: quem crê em mim falarão novas línguas. Amém? Tem alguém aqui doente? Todas as vezes nessa igreja nós fazemos esse triste convite: salvação, batismo do Espírito Santo e oração para cura. Se estiver doente, por favor. Olha, não pense, irmão, Deus cura apenas com imposição de mão. A Bíblia diz que Jesus disse para nós: e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Mas a Bíblia também diz que Jesus, enquanto ensinava, o poder de Deus estava presente para curar. Quantas foram as vezes que Jesus Cristo não pôs a mão, Jesus Cristo chegou no inferno, mas disse assim: mulher, a tua fé é quem te sarou. Como da mulher no fluxo de sangue, foi Jesus que tocou nela. Mas pela fé ela recebeu, pela fé ela acreditou, pela fé a cura se manifestou. Você crê nisso, querido? Então eu decreto o alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Paulinha, põe as mãos sobre ela, por favor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te rendemos graça nessa noite, porque a sua palavra foi ministrada. Ela é fiel e verdadeira. E sua palavra ministrada pela fé e na autoridade do nome de Jesus, ela vem acompanhada pelo poder do Espírito Santo. E nós detectamos que todo o mal saia do corpo dessa senhora. Agora, não mais tarde, não amanhã, mas agora, ela passa a testemunhar que o poder de Deus tocou nela, assim como aquela mulher do fluxo de sangue sentiu instantaneamente ter sido curada pelo poder de Deus. Nós cremos que o seu poder operaria agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém, querido? Louvado seja Deus. Meu povo, muito obrigado. 3 minutos eu passei, pastor, pelo amor de Deus, me perdoe, viu? Senão eles não deixam eu voltar mais aqui. Amém? Muito obrigado. Você pode estender sua mão para cá, meu irmão. Que tempo precioso nós tivemos nessa noite. Muito bom poder receber tudo isso que está na vida do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Policarpo. Obrigado, Senhor, para que ele possa cada vez mais, com essa ousadia, falar em teu nome. Pai, que ele possa desfrutar de todo esse tempo que o Senhor tem preparado para levar essa palavra com mais ousadia, com mais unção. Que ele seja, Pai, cada vez mais ousado nos lugares, quando ele colocar a planta dos pés. Mudanças, transformações ocorrerão nos lugares. Obrigado, Pai, porque desfrutamos do que está sobre a vida dele essa noite. Mas nós declaramos essa unção, ela aumentando, e ele, Pai, indo com mais ousadia aos lugares. E todas as vezes que o Senhor usá-lo, pessoas serão curadas, haverá novo nascimento. Cremos mesmo, Pai, que está sobre a vida dele essa unção da fé, transformando e mudando situações. Nós te damos graça pela vida do pastor Policarpo e na sua família, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Que maravilha, meu irmão, poder desfrutar de uma noite dessa. Sabe, é uma matéria que eu amo. Fundamentos da fé é algo que eu sou meio suspeito a falar. É algo que eu gosto muito de ouvir sobre fé. É algo que eu fui
treinado durante muitos anos, ouvi muito sobre fé, escuto muito sobre isso. E sabe, fique atento, irmão, por tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa que o Senhor tem feito. Amém? Como você pode estar vendo aí, nós estamos desfrutando de algo que pela fé, durante um tempo nós confessamos, não é verdade? E hoje nós estamos aí, ó, desfrutando dessas cadeiras. Olha que coisa boa, meu irmão. Sabe, isso é fruto da sua obediência, é fruto da sua oferta. Porque quando começamos a falar sobre as cadeiras, sabe, pode ser que parecia para algumas pessoas algo grandioso, mas a gente já se via sentado nelas. Sabe, ainda temos algumas parcelas para pagar. E sabe quem vai pagar isso? É o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Se você tiver uma direção de fazer uma oferta específica para as cadeiras, nós ainda temos algumas coisas a avançar sobre isso. A gente crê, meu irmão, que o que precisa ser pago, ele vai ser resolvido rápido. Sabe, da mesma forma que nós compramos esses ar-condicionados, as portas de vidro, toda a reforma desse lugar, o som, tanta coisa que nós temos crido e chamado a existência desse lugar e estamos desfrutando hoje. Mas eu fico feliz demais, irmão, de poder ver aquilo que nós temos confessado nesse lugar, fluindo e frutificando. E calhou de tudo, o Senhor orquestrou para que tudo fosse feito junto com uma administração sob fé, para que nos fortalecemos mais ainda. Ah, meu irmão, tem muito mais. Tem muito mais. É só o início daquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Sabe, nós temos pessoas chegando nesse lugar, pessoas sendo atraídas para esse lugar, pessoas que vão ser direcionadas para estar aqui. Mas essas pessoas, elas vão chegar nesse ambiente, muitas sendo atraídas pelo Senhor, e outras porque elas vão ver Deus, Jesus na sua vida, no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua forma de ser. Sabe, nós temos falado sobre unidade e amor nesse tempo, que é um dos valores do ministério. E saber essa forma como você trata essas pessoas lá fora. Não é aqui dentro não, aqui dentro é como eu tenho falado. Aqui dentro é fácil andar em amor. Mas lá fora, meu irmão, andando em fé, crendo mesmo naquilo que o Senhor tem confiado sobre você. Essas pessoas vão chegar sendo atraídas por você também. Porque elas vão, rapaz, o que tem na vida dele que é diferente? Sabe, eu creio, meu irmão, que chegou um tempo novo sobre a igreja da Malvina. Eu creio que chegou algo, eu estava estudando, lendo hoje, e me veio mesmo muito forte que chegou um tempo novo sobre esse lugar. Um tempo de bênçãos distribuídas. Sabe, que nós vamos avançar, crescer, e essas bênçãos estão disponíveis para nós. E me veio Deuteronômio 28, do 1 ao 2. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, eu vou começar a falar sobre isso, depois pode vir para a oferta. Sabe, Deuteronômio 28, do 1 ao 2 vai dizer: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Amém. Chegou um tempo novo na irmã ouvinte. Chegou um tempo dessas bênçãos, meu irmão, elas derramarem sobre a minha e a sua vida. Sabe, essa bênção, essa prosperidade que você tem visto nesse lugar, não é para ficar retido aqui não. Ela precisa ser derramada sobre suas vidas, fora desse ambiente. Sabe, você precisa desfrutar de todas essas bênçãos. Leia depois toda a parte de Deuteronômio até o 14, do 28 ao 1 ao 14, e você vai ver quantas coisas estão lá. Tem tanta coisa preciosa disponível para mim e para você, meu irmão. Precisamos simplesmente ouvir. Foi o que o pastor Policarpo falou lá no 78 do Salmo. Precisamos simplesmente ouvir aquilo que é a instrução, o que o Senhor tem nos comunicado, e nós verdadeiramente vamos desfrutar desse tempo. Sabe, tem tanta coisa que nós podemos simplesmente pegar daquilo que é nosso. Está disponível de uma forma sobrenatural. Sabe, em Isaías 1,19, tem uma versão que eu gosto muito que diz assim: se ao menos você me deixar ajudar, se ao menos você me obedeceres, poderão viver ricos, felizes nessa Amém. Terra. Sabe, meu irmão, eu estou andando numa nova estação, em um novo tempo, e eu creio que aquilo que está sobre nossas vidas, sobre a liderança dessa igreja, vai ser derramado sobre a vida de vocês. Amém. Mas vocês precisam pegar dessas bênçãos que está disponível.
É um tempo novo sob a estação que estamos vivendo nesse lugar. Malaquias 3,10 vai dizer: eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Ah, meu irmão, Deus tem feito coisas grandes nesse lugar. Eu ouvi algo poderoso na conferência de ministros, que Deus não precisa de muito. Ele precisa de 5 pães e 2 peixinhos. Amém. Sabe, Deus está contando que aquilo que Ele está fazendo nesse lugar, ou que Ele tem feito através do seu dízimo e da sua oferta nesse lugar, não muito. É a sua fidelidade. É o você chegar aqui e trazer aquilo que é bíblico. Os 10% é bíblico. Mas, sabe, separa a sua oferta. Sabe, consagre ela ao Senhor. Todas as vezes, irmão, que eu recebo o meu salário, sabe o que eu faço? Eu pego o meu pagamento, tiro o meu dízimo e tiro um valor que é a minha oferta do mês. Porque, de repente, é mais prático você tirar uma suposição. Você tira aí R$100 daquele valor, que vai ser a sua oferta. Todo culto você pega aqui R$10 de uma suposição e você vem aqui fielmente. Mas, sabe, consagre aquilo que chega nas suas mãos. Separe antes. O que você está crendo para esse novo tempo na sua vida? O que você está planejando? O que você está, como um empresário, pensando no crescimento da sua empresa? Como você tem planejado isso? Separe, meu irmão. Consagre ao Senhor aquilo que está chegando nas suas mãos. Sabe, pegue aquilo que é seu por direito. Consagre ao Senhor e deixe que Ele cuide. E você vai ver uma prosperidade sobrenatural. Sabe, meu irmão, é o que nós temos fazendo nesse lugar. Tem chego em nossas mãos aquilo que você tem confiado. E nós temos dito aqui, Pai, está aqui aquilo que os irmãos têm trago nesse lugar. Nós temos abençoado, temos orado, temos declarado que vai multiplicar e vai crescer mais e mais. E vocês, meu irmão, vão desfrutar de tudo isso. Sejam fiel naquilo que chegar nas suas mãos. E você vai ver que não vai haver falta. Amém? Então, se eu vou estar orando, se você precisa fazer através do Pix, como agora nós estamos com as nossas cadeiras novas, não deu tempo ainda de produzir, nós vamos estar fazendo uns envelopes, agora estamos chique, né? Tem que, se você olhar na frente da sua cadeira, aí tem um bolsinho, não deu tempo de produzir, mas nós vamos produzir, em breve aí nessa cadeira vai ter um envelope, vai conter um QR Code, nós vamos produzir algumas coisas, vamos organizar ainda mais esse lugar. Sabe, irmão, o Senhor tem nos favorecido, então vamos fazer a coisa bem feita, bem organizada. Mas se você precisa fazer através de Pix, seu dízimo ou sua oferta, lá atrás tem um QR Code na parede, você pode ir até lá e fazer essa leitura. Ou, se você desejar trazer aqui a sua oferta, aqui o seu dízimo. Se você está nos visitando, o seu dízimo você vai dar lá na sua igreja onde você é alimentado, mas você pode estar trazendo uma oferta. Amém? Então eu vou estar orando e você fica livre. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque esses homens e mulheres que estão aqui, eles têm colocado tanta confiança naquilo que o Senhor já liberou sobre a vida deles. E eles estão vindo com alegria depositar nesse bom tesouro, nesse bom solo. Esse é um lugar, Pai, onde o Senhor está trazendo prosperidade, crescimento e está multiplicando sobre nossos irmãos. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Fica livre, meu irmão. Aleluia. Meu irmão, nós estávamos tendo até mês passado, todo terceiro domingo do mês nós fazíamos o nosso café da comunhão. Mas como eu comuniquei no culto passado, se não me engano, no domingo passado, eu falei a respeito disso. Nosso café da comunhão agora passou para o último domingo do mês. Porque tem uma programação na igreja sede que nós, como liderança, precisamos participar.
Então eu precisei ajustar essa data para que não houvesse um conflito em mais de datas. Então o nosso café da comunhão que acontecia todo o terceiro domingo do mês, ele agora vai ser todo o último domingo do mês. Então às 9 horas da manhã o nosso café da comunhão é aquele tempo poderoso que nós temos aqui de tomar um café junto, de sentarmos um tempo, conversarmos. Depois nós temos um tempo de louvor, uma breve palavra. Tem sido tão poderoso, meu irmão, esse tempo de café. Sabe, quem tem vindo aqui e tem desfrutado, sabe o que eu estou dizendo. Às vezes o cara acaba, está liberado, mas ninguém quer sair, né? Porque está tão bom, meu irmão, o ambiente está tão propício. A gente permanece um pouco mais desfrutando desse tempo. Então esse é um tempo do café da comunhão. Então já coloque na tua agenda aí, reorganiza a agenda. Passou a ser o último domingo do mês. Mas vai ser poderoso, meu irmão, não vai mudar em nada. Amém? Outra coisa, nós continuamos tendo o jiu-jitsu aqui na igreja, às quarta-feiras, às 19 horas, para os adultos. Na verdade, a partir de 12 anos de idade. E aos sábados, às 8 horas da manhã, é para as crianças de 6 a 11 anos. E de 9 da manhã é para crianças de 12 anos para cima, né? Então nós estamos tendo esse jiu-jitsu aqui na igreja ainda. Tem sido um tempo onde nós temos visto frutos desse lugar. Temos visto criança que recebeu o Senhor. Teve pais que estavam vindo aqui também receberam o Senhor nesse lugar. Nós temos mesmo que isso é uma ferramenta que ela é utilizada também para alcançar pessoas. Sempre que depois das aulas tem um tempo onde nos reunimos aqui, o professor ele traz uma breve palavra, fala a respeito daquilo que é o propósito. Tem a luta, lá tem um exercício, mas o propósito é falar da palavra. E isso é feito sempre depois que termina a aula, amém? Então se você de repente tem aí uma criança, quer trazer para gastar um pouquinho de energia, é uma benção. É bom demais aí. E agora, meu irmão, eu queria te fazer um convite. Dia 22 e 23 de agosto, nós vamos estar comemorando um ano. Na verdade, já foi o aniversário da igreja, mas as datas precisam ser organizadas, porque nós vamos estar recebendo o pastor Jairo e o pastor Tiago Borba, que é o pastor presidente da igreja sede. Então, para o ajuste das agendas dele causar aí certinho, para que nós pudéssemos receber eles, ter essa honra de tê-los dois aqui, um no sábado, outro no domingo, nós vamos fazer dia 22 de agosto e dia 23. Então preparem uma boa oferta, nós vamos fazer uma festa grande nesse lugar. Chega cedo para garantir o lugar, porque muita gente está declarando que está vindo aí, alguns amigos vão vir nos visitar para participar dessa grande festa. Sabe? Então, assim, chega cedo para você garantir. No sábado vai ser às 19h30 e no domingo o nosso culto normal é às 18 horas. Mas a gente vai fazer uma grande festa nesse lugar, meu irmão, para comemorar tudo isso que o Senhor tem feito nesse lugar, meu irmão. Tem sido muito bom desfrutar desse tempo. Temos visto tanta coisa preciosa. É que eu costumo falar, quando nós chegamos aqui a primeira noite, que nós estávamos na casa da Joelma, que é a casa aqui em cima, o Senhor falou para descermos a esse lugar e vir aqui orar, e aqui era só terra batida, e as paredes não tinham nada, eram tudo no reboco. Esse prédio aqui do lado não existia, não tinha nada. Muitos estão aqui naquela noite, que vieram aqui comigo naquela noite. Quando nós oramos aquela primeira noite aqui, meu irmão, o Senhor já tinha me mostrado a visão desse lugar pronto. Amém. Sabe, eu me alegrei lá, quando o Senhor me mostrou. Hoje eu estou desfrutando. Sabe, quando eu recebi as cadeiras aqui, César e Jéssica estavam passando aí, já chegou junto, já desceu, já cortamos, já botamos as cadeiras no lugar, já fizemos uma festa. Bom demais, irmão, ver o que o Senhor tem feito nesse lugar. É o que eu tenho dito. O que você tem visto aqui, esse rio precisa correr sobre a sua casa. Essas bênçãos estão disponíveis para nós. Amém? Sábado agora, dia 25, nós vamos ter um evangelismo. Nós vamos estar nos reunindo aqui às 15 horas para ter um tempo de oração. E às 16 horas nós vamos estar saindo, subindo aqui as ruas. Nós vamos ter um tempo mesmo de falar da palavra. Cremos que nós vamos alcançar pessoas nessas ruas aí, irmão. Elas vão ser alcançadas pela palavra, por mim, pela sua vida. Venha mesmo, irmão. Sabe, se coloca à disposição para isso que o Senhor está fazendo. Nós estamos nos tempos de ajuntamento aqui, nós vamos subir essas ruas. As pessoas precisam nos conhecer nesse bairro. Elas precisam saber dessa igreja que está aqui nesse bairro. E elas também precisam, de repente, de uma palavra.
Sabe? Muitos, de repente, estão padecendo porque não conhecem o Senhor. E, sabe, sou eu e você o responsável por fazer chegar até ela. Amém? Então, você possa se colocar de pé, dar um abraço em alguém que está perto de você. A gente declara uma semana poderosa e abençoada do Senhor. Amém? Há uma dança de vitória em meu pé. Há uma poderosa em minha mão. Há milagre sobrenatural.